Ai, ai, ai. É, Prezados irmãos e amigos em Cristo Jesus, Deus nos concede mais uma vez o privilégio de estarmos aqui como a Igreja de Cristo, né? Estarmos aqui como, reunidos como a Igreja de Cristo para estudar a palavra do Senhor e hoje continuando esse livro bonito, maravilhoso, lindo do livro que o ex-maçom apóstolo Paulo escreveu. Você vai ver na internet vários livros e vários pastores estudando Gálatas, mas nenhum deles diz que apóstolo Paulo, o ex-maçom, escreveu quase todos os livros do Novo Testamento. Ele, em 1 Coríntios 3,10, ele diz: Hoje eu sou o sábio arquiteto. A expressão que ele usava em maçonaria do grande arquiteto do universo. Hoje eu sou o sábio arquiteto e o fundamento que eu construo é Jesus Cristo e ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. E depois ele vai para Filipenses, escreve na carta aos Filipenses e diz: tudo aquilo que eu aprendi lá eu considero esterco, porque hoje eu encontrei a maravilhosa graça, a salvação de Jesus Cristo. Eu dei tudo por perda por causa do nome de Cristo. Então, é este homem que escreve esta carta. É sempre importante, irmão, quando você lê o Novo Testamento, saber que este homem era cidadão romano e cidadão judeu. Ele participou de toda essa coisa suja que existia lá no templo do sistema religioso e da sociedade secreta do rei Herodes Agripa, que mataram Jesus, os discípulos e os apóstolos, né? E mas Deus preservou esse homem, esse apóstolo Paulo, né? E ele está fazendo esse trabalho maravilhoso aqui no Brasil, 2000 anos depois da vida dele, com essas cartas maravilhosas, né? Então, nós estudamos nos dias anteriores, eu não pude continuar com a sequência, né? Depois os irmãos vão entender por quê. Estava lutando, passando por muitas coisas e, e eu vou falar com os irmãos depois com detalhe, tá? Mas por enquanto eu quero esperar no Senhor e sei que Ele está no controle das coisas e com certeza nós vamos conseguir essa vitória, mesmo que eu tenha que pagar um alto preço, mas eu quero que Jesus saia vencedor, não eu. Eu vou fazer tudo para que o nome dele seja honrado nessa decisão. E eu sou a parte menos importante dessa ação, né? E eu gostaria. Deixa eu só ver, irmão, estou falando aqui um pouquinho com os irmãos e estou publicando aqui nos Sinceros, né? É, deixa eu ver aqui. Não. Então, eu vou fazer essa publicação aqui no site. Pronto, já estou fazendo aqui, só copiar e colar. Tenha um pouquinho de paciência que nós já vamos entrar no estudo. E eu quero, porque senão não fica gravado lá nos Sinceros, tá, irmão? Por isso me desculpe que era para ter feito isso, mas eu me distraí um pouquinho aqui na conversa com os irmãos, mas estou providenciando isso aqui agora. Porque quando os irmãos entrarem lá nos Sinceros, vai estar escrito lá no salvo, né? O programa lá, nos Sinceros. Tem um pouquinho de trabalho aqui. Estou falando aqui do estúdio da Tijuca, né? Estou aqui no meu apartamento da Tijuca. E deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deletar isso aqui. Só um minutinho. Já estou colando, irmãos. É um trabalhinho aqui. Pronto. Salvar.
Então nós vamos começar, nós estudamos o capítulo primeiro, o segundo, o terceiro, todos falando da tendência que existia lá no tempo de Jesus de voltar o antigo, que era o antigo era, como é que era? O que eles queriam no passado era voltar ao judaísmo. Aquilo tudo que Jesus tinha vencido na cruz, eles queriam voltar. E o apóstolo Paulo, você vê, esse homem de Deus, continuou falando: não, meu povo, vamos voltar. Jesus então morreu em vão. Era justamente isso que eles estavam fazendo. Com que o apóstolo Paulo foi e botou para quebrar, né? Falou: não, não, gente, a gente não pode fazer isso que vocês estão querendo, não, porque é, é uma situação muito difícil para a igreja. Depois de tudo aquilo que Jesus fez, vocês estão querendo. Só vou dar uma diminuída aqui. Vocês estão querendo é, fazer, botar por terra tudo aquilo que Jesus fez, vocês estão querendo destruir, né? Então, esse homem que preservou a palavra, irmão. Se não fosse. Isso era 30 anos depois que Jesus tinha morrido na cruz, o povo já estava voltando à, à escravidão. Então, vamos ler aqui. é, Deixa eu ver aqui, saiu. Vou mexer aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Capítulo. Vamos aqui no início. É o capítulo 4, né? O Evangelho isenta-nos da lei. Irmãos, Jesus, imagina que nós fôssemos viver, irmão, aquele tempo em que as pessoas, cada pecado, cada mentira que você falava, você tinha que comprar uma pomba e matar uma pomba. Cada mentira, cada ódio, não vão falar nem de roubo, ou morte ou prostituição, não. Você tinha que comprar um cordeiro lá com o sacerdote, levar lá, sem mancha, sacrificar lá. Para você falar com o Espírito Santo, com Deus, você tinha que falar com o sacerdote uma vez por ano e ele falava com a Shekinah. Olha a dificuldade, irmão. Olha a dificuldade do passado. Aí Deus falou: não, essa coisa está muito difícil. E eles estão havendo exploração nos religiosos, sacerdotes. Então eu vou fazer uma coisa bem simples. Por um só homem entrou um pecado no mundo, que foi Adão, e por um só entrou a salvação, que foi Jesus Cristo. Então esse sacrifício contínuo que está até hoje, e por ele nós somos salvos. Agora nós não precisamos matar cordeiro, nem sacrificar homem, nem mulher, nem criança, nem bode. Imagina a facilidade. Nós dobramos nosso joelho aqui, reunidos dois ou três em nome de Jesus, falamos direto com o Pai, porque Jesus rasgou o véu que separava a arca que simbolizava Jesus, né? Jesus rasgou aquele véu e ele veio e exteriorizou a nós. Olha que facilidade, onde você estiver. Você não precisa de intermediário para falar com o Pai. Olha que facilidade. E o povo querendo voltar ao passado, gente. Querendo voltar ao passado. Ah, vamos voltar àquele passado. A gente tem que comprar mais um cordeiro lá no templo. Vamos dizer assim, com Silas Malafaia, com Bispo Macedo, comprar um bode lá, uma ovelha, não sei o que, para sacrificar, para botar o sangue lá no altar. Pelo sangue de Jesus nos purificamos de todos os nossos pecados, irmãos. Olha que coisa prática, que coisa fácil. É só você dizer: eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que Ele perdoa os meus pecados, Ele me liberta e me salva. Agora você imagina 30, 40, 25 anos depois da morte de Jesus, o pessoal querendo voltar. Isso que o Bispo Macedo está levando essa multidão para essa escravidão. É muito triste, irmão, a gente falar isso. E o maior sonho da maçonaria é reconstruir esse templo de Salomão, ok, para botar o anticristo lá, botar a arca, para dizer: ó, Jesus não veio, Jesus não é o Messias.
Que tristeza, no final desse mês o Bispo Macedo vai inaugurar essa afronta, essa blasfêmia contra Jesus Cristo, irmão. Isso é maldição que vem para o nosso país. Nós estamos orando, dizendo, não, Jesus. Jesus já veio, Jesus é o Messias, Ele é o Senhor. Tem misericórdia dessas pessoas, Deus, tem misericórdia de nós. Por isso, irmão, na Bíblia não tem religião. Toda religião é maçonaria, maçonaria é religião. E ela controla todas as religiões. Eu custei entender isso, que eu achava que maçonaria era satanismo. Eu achei que tinha Jesus na Igreja Batista, Maranata. Eles controlam tudo isso. E eles não estudam nada disso que nós estudamos na Bíblia. Ninguém fala que os livros, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, a carta aos Efésios, aos Gálatas, aos Romanos, a Tito, a Timóteo, essas cartas, o Ato dos Apóstolos escrito por Lucas, mas sobre apóstolo Paulo e Pedro, mas mais sobre Paulo. Todas essas cartas, irmãos, foram escritas por um ex-maçom, apóstolo Paulo. Ninguém fala nisso. Porque dentro do sistema religioso, por isso que eles estão só estudando o Antigo Testamento, voltando à antiga escravidão, porque o Evangelho nos isenta da lei. Vamos ler aqui, para a gente prestar atenção aqui. Ó. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até que o tempo determinado pelo Pai. Os herdeiros, né? Assim também nós... Opa, passou muito rápido. Vamos ver o 3, que nós estamos lendo. Fui lá para baixo, espera aí. Opa. Terceiro. Nossa, irmão, tá uma dificuldade aqui esse. Assim também nós, quando éramos meninos, assim também quando nós éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, tá? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, aqui, ó, nascido de mulher, nascido da lei. Você está vendo como o meu teclado está pulando sozinho, irmão? Às vezes entram alguns, ó, como que ele muda de tamanho de letra. Isso não sou eu não, tá? É coisa do inimigo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mesmo debaixo da lei, Deus mandou Jesus. E olha que ele foi anunciado, mesmo debaixo da lei, 600 anos antes de Jesus nascer, vários profetas anunciaram onde ele ia nascer, qual seria o nome dele, quando ele ia nascer, como que ele ia morrer, qual seria o nome dele, todos os detalhes, todos. Você não vê isso de nenhum desses deuses aí. As profecias de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da cabeça, Nossa Senhora das pernas, você não vê nada disso na Bíblia. E em nenhuma outras religiões. Mas Jesus é a igreja de Cristo, não tem religião, é a igreja de Cristo. Ah, de que você pertence? A igreja de Cristo. Eu sou o corpo da igreja de Cristo, pronto. Eu não sou religião, eu não sou templo de religião. Eu sou corpo de Cristo, ele é a cabeça. Ninguém pode botar outro fundamento, a não ser essa cabeça que é Cristo. Eu sou o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Acabou. Acabou aí, encerrou aí. Não tem religião, sou dessa religião tal, não. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Nós somos o templo dele aqui e lá no céu ele é o nosso templo. Acabou. Isso o restante é mentira, conversa fiada, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Aquelas coisas do passado, gente. Vamos ser objetivo, o evangelho é muito simples. Então Deus enviou o seu filho tem nome, é Jesus Cristo. Não é Gadu, não é Nossa Senhora, não é Santo Antônio, não é São Jorge, o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção dos filhos. Por que Jesus veio? Jesus veio para escravizar o povo dele, para pedir dízimo, para pedir oferta, para pedir cordeirinho, tem que matar mais cordeiro, tem que construir templo para ele, tem que fazer religião para ele.
Jesus não veio para nada disso, gente. Isso é criação de homens. Pelo amor de Deus. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber uma adoção dos filhos. Você vê um pastor adventista, não, você tem que guardar o sábado, e ele falando assim, não, a Bíblia não tem nada contra as sociedades secretas. E nós temos muitos irmãos pastores da sociedade secreta. Irmão, tem 20 versículos dizendo que os construtores rejeitaram Jesus Cristo, a pedra principal de esquina. Tem 20 versículos na Bíblia, irmão. Somos teólogo, doutorado, mestrado em religiões, irmão. Mas isso não significa de teologia, mas são zero no estudo e conhecimento da palavra de Deus, irmão. Teve um desses ignorantes aí. Ah, tem que guardar o sábado, falando com aquela vozinha assim, bonitinha, parece Satanás transfigurado de anjo. Na época, eu soltei o vídeo dele, o Marcelo ainda estava ali falando de adventismo, e mandei brasa, irmão. Jesus veio para nos libertar da lei. Se eu quero viver sob a lei, estou dizendo, eu não preciso de Jesus. É isso que está fazendo todo mundo, estudando agora, pregando, só o Antigo Testamento. Porque descobriram agora que quem escreveu quase todo o Novo Testamento foi o ex-maçom Paulo, que disse que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, e a loja maçônica diz que Jesus não é Deus e nem filho de Deus, nem Baomé, nem conforme, nem isso, nada disso é Deus. Deus é só o grande arquiteto do universo, que reconhece, aí que no debate lá na RIT TV, o Chabel Maçom mostra que esse grande arquiteto do universo, se ele é o Deus Pai, pergunta se ele tem um filho chamado Jesus Cristo. O cara foi enrolando o programa inteiro e não disse. Falei, então pergunta o judeu se o grande arquiteto lá do universo da loja maçônica dos judeus, o filho dele é Jesus. Irmão, aquilo é Lúcifer, irmão. Não tem. O que tem mais lá dentro é judeu, falsos judeus sionistas. Então, por isso que eles não gostam do Novo Testamento, que tira a máscara de Satanás, põe Jesus que veio e libertou a igreja. O dízimo, tudo isso morreu com Jesus na cruz, mas o amor ao próximo, nós continuamos com ele. Nós amamos uns aos outros, ajudamos uns aos outros, mas não compramos a salvação, dando dinheiro para o Silas, para o Bispo Macedo, para o Billy Graham, para o Pedrosa. Foi Jesus que nos comprou com o sangue dele. Ninguém pode te comprar. Conversa fiada o resto. Acabou. Ponto final. Foi Jesus que te comprou, não é você que compra Jesus. Então, apóstolo Paulo ensinando isso. Precisava ensinar o óbvio. Tem uma expressão, irmão, que eu uso muito para pregar o evangelho e quando eu dou aula de anestesia. Digo assim, difícil não é ensinar as coisas difíceis. Até com um pouquinho de paciência você entende as coisas difíceis. Difícil é ensinar o óbvio. Qual o óbvio? Jesus é o único e suficiente Salvador. Ele morreu para nos libertar, ele que nos comprou. E com a morte dele na cruz foram todos os sacrifícios, toda a lei. Pronto, acabou. Isso é o óbvio. Para que eu preciso ler livros do Caio Fábio, livro do Bispo Macedo, livro do Silas Malafaia? Para que eu preciso ler livro desses homens, gente? Perder tempo, gastar dinheiro, enriquecer esses falsos profetas, alimentar a escravidão do povo. É isso que o apóstolo Paulo prega, gente. O ex-maçom Paulo. A gente tem que sempre, como falar de Paulo, dizer o ex-maçom Paulo. Nós temos que falar isso sempre, sempre. Não adianta ensinar o livro de Gálatas. O livro de Gálatas foi escrito esta carta de Paulo aos Gálatas. Por quê? Era o povo que estava voltando ao passado, como está a Igreja Universal, está a Igreja Católica. Um padre ali com a arca no altar, mostrando, estudando a arca e falando como se estivesse mostrando um grande conhecimento. Silas Malafaia com a arca na mão, que a maldita TV Globo deu lá para ele. Ele achando que aquilo era maravilhoso e uma grana. Meu Deus do céu, nós levantamos contra isso. E no último troféu promessa, poucos que foram lá receber o prêmio. Vocês souberam disso? Foi trabalho nosso. Trabalho nosso. Como é que o crente vai lá receber um instrumento que é uma blasfêmia contra Jesus, contra o Espírito Santo? Trabalho nosso. O troféu promessa, os prêmios foram mandados em casa.
Que eles não tiveram coragem, depois que nós pregamos Jeremias 3,16, que Deus disse, depois quando frutificares, ou seja, quando nascer Jesus, nunca mais vocês vão chamar esta arca de arca do Senhor. E o pessoal querendo voltar tudo ao passado para esquecer Jesus, gente. E nós aqui defendendo Jesus, a igreja. Por isso que Satanás levanta muito contra mim, e eu entendo isso como uma coisa normal. Isso para mim é uma coisa normal, irmão. Mas eu vou vivendo pela fé porque eu tenho certeza que eu estou pregando para os irmãos é que Jesus pregou para os discípulos, que o apóstolo Paulo seguiu. E nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós não estamos fazendo nada diferente do que está na Bíblia. Se tiver diferente, irmão, pelo amor de Deus, me corrige. Porque esse é o nosso compromisso com os irmãos e com a palavra de Deus, com Jesus Cristo. Nós somos a igreja fraca de Filadélfia. Nós não negamos a palavra de Deus e não negamos o nome de Jesus. Tá? Então, para os irmãos entenderem esse contexto lindo, maravilhoso, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O Espírito Santo que está dentro de nós que clama, ó Pai, salva os teus filhos, ó Pai. O Espírito Santo ora por nós com gemido inexprimível. Pai, olha o que teu filho está passando aqui, dá o livramento para eles, vão querer matar o teu filho. Eu falei quando eu peguei meu carro novo, irmão. Os 4 pneus do meu carro tinha a libra do pneu em torno de 30 a 32 libras. As libras do meu carro novo estavam com 45 libras. E ninguém viajou comigo com o carro. Só eu que fui. E todo mundo estava lá em Penedo esperando a família toda lá, o pessoal, ter aquela notícia, ó, doutor Pedrosa capotou com o carro dele e morreu. Ia estar todo mundo chorando, né, irmão? Ai, tadinho, aquele homem era tão bom, eu amava aquele homem, que homem bom. Todo mundo chorando. Planejado, irmão. Deus me deu esse livramento. Eu fui e voltei 2 vezes pela Via Dutra. Depois, quando voltei aqui no Rio, fui lavar o carro e abastecer o carro. Eu vi que estava com 45 libras. Um carro 0 quilômetro da BMW. Que Deus me deu, provando que Deus disse, isso é seu, meu filho. O diabo vai tentar contra você, mas eu vou te guardar. Se fosse um carro de primeira, de qualquer linha aí, um outro carro, eu dizia, mas as empresas, os fabricantes não têm. Esse é um dos carros mais seguros do mundo, irmão. Aquela parte, o modelo mais básico, mas o carro mais seguro. E Deus me guardou. Porque, irmão, foram várias vezes. E agora, recentemente. Era para eu estar na cadeia, tentaram me agredir, irmão. Para eu agredir a pessoa, mas eu só me defendi. E eu fiquei com as minhas escoriações. Porque eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Ele nunca matou ninguém. A minha camisa aqui não tem Che Guevara, aquele maconheiro e assassino de 110 milhões de pessoas. 110 mil pessoas. Aqui no meu peito tem Jesus Cristo, ele nunca matou ninguém. E nunca mandou matar ninguém. Ele morreu pela igreja, os discípulos dele, os servos dele morreram pela igreja. Assassinado por quem? Pelos religiosos e pelas sociedades secretas do rei Herodes Agripa, dos 9 judeus desconhecidos. Então, é isso tudo que o apóstolo Paulo está mostrando aqui. Gente, presta atenção, Jesus veio e morreu na cruz recentemente, vocês já estão querendo voltar ao passado. Olha que lição, irmão. O povo, Jesus tinha acabado de morrer e o povo já estava voltando ao judaísmo. Mas vocês têm que ser circuncisos, têm que fazer a fimose, vocês têm que entregar o dízimo, vocês têm que matar o cordeiro, e vocês têm... O apóstolo Paulo, não, espera aí, está tudo errado. Igual a gente faz aqui. Você vê que homem maravilhoso, como ele estudava a palavra de Deus. Então o Filho de Deus veio para nos libertar da lei e Deus enviou seus filhos aos nossos corações com o Espírito Santo para clamar por nós. E 7, assim já não é mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Irmãos, não só Jesus nos comprou e nos fez empregado dele. Nós não somos só servos, nós somos filhos de Deus. Ele nos fez filhos de Deus, herdeiro do novo céu, da nova terra.
do nosso Deus. Não é Illuminati, não é maçom, esses ladrões que roubam escola, roubam hospitais, roubam rodovias do povo, roubam Light, roubam Petrobras, roubam Vale do Rio Doce, tudo para um maçom fale essas empresas, depois o maçom vai lá e vende para o outro maçom. Está vendo? O serviço público não funciona, não presta. Aí eles ficam ricos assim, irmão. A prosperidade deles assim. Isso está no filme Illuminati de 2006. Não sou eu que estou falando isso, não. O mundo inteiro sabe disso. Agora, esses homens que são prósperos, ricos somos nós, irmão. Somos filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra que filhos de Deus foram aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eles se tornaram filhos de Deus. Que coisa linda! Assim, já não é mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Por isso, as ovelhas que estiverem à sua direita, ele dirá: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que está vos preparado desde a fundação da terra. Nós somos herdeiros de Deus, irmão. Somos filhos de Deus. Por quê? Por Jesus. Agora eu vou procurar Nossa Senhora, vou procurar São Jorge, vou procurar Santo Antônio, vou procurar Nossa Senhora da cabeça, da perna, Nossa Senhora não sei de quem, e santo não sei o quê, santo não sei de lá. Meu irmão, a palavra de Deus, você diz que é cristão, então tem que seguir como o apóstolo Paulo disse, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só existe uma forma de nós sermos livres e libertos, é através de Jesus Cristo, liberto da escravidão, liberto do pecado e nos tornarmos filhos de Deus. O restante tudo é de Satanás. A palavra de Deus mostra isso aqui. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Pronto. Quando você não conhecia o Evangelho, você estava no mundo, estava lá no espiritismo, no catolicismo, no batista, na maçonaria, no não sei o quê, na Assembleia de Deus, no sistema religioso. Eles não te ensinavam Bíblia. Eles te enrolavam, te embromavam. Seus filhos fazendo os rituais de iniciação dentro dessas religiões. Então você estava lá adorando outros deuses que não tinham a natureza do Deus verdadeiro. Aí ele está dizendo, mas agora que vocês conheceram o Deus verdadeiro, vocês são livres. Só é livre, irmão, quem conhece Jesus, não é quem conhece a religião. E qual lugar da Bíblia aqui que Jesus vai chegar e diz assim, qual é a sua religião? Onde que está isso na Bíblia? Onde que os discípulos e apóstolos perguntaram, olha, para vocês chegarem no céu, vocês têm que ter uma religião. Irmão, isso tudo é criação do diabo, criação do homem. O que nós temos que ser é corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Acabou. Eu falei para vocês, cheguei lá em Vitória para ouvir uma palestra do Cláudio Guerra lá em Cariacica. A menina, qual a sua igreja? Sou da igreja de Cristo. Não, mas o senhor não entendeu minha pergunta. Eu estou querendo saber qual a sua igreja. Falei, a minha igreja, eu pertenço à igreja de Cristo. Não, mas só a religião. Eu falei, não tem religião. Porque eu estudo a Bíblia não tem religião. Foi a coisa mais difícil, a pessoa diz evangélico dentro da igreja, exigir que eu tivesse uma religião. É assim que é o povo religioso lá, irmão. Se você não tiver uma religião, você não é crente, você não é salvo, você não é de Jesus. E onde diz isso na palavra, gente? E aí vai por aí afora, por isso existem milhões de religiões. Para Satanás satisfazer o ego das pessoas, a religião do Silas Malafaia, a religião do Manuel Ferreira, a religião do Bispo Macedo, a religião do Valdomiro Santiago, a religião do Papa, a religião do R.R. Soares. Irmão, nós somos corpo de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou os vossos corações e espíritos de seu Filho que clama Abba Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecestes a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Irmão, olha o que o apóstolo Paulo chega em Atenas, esse homem que está escrevendo isso aqui.
Chega lá, olha, tem 5.000 ídolos aqui? Pois é, o meu altar é esse aqui, o Deus desconhecido. Vocês não conhecem o Deus. Eu digo, irmão, aqui, ó, essas religiões que estão todas aí, não conhecem o Deus da Bíblia. Esses religiosos daí é o mesmo que esse apóstolo Paulo estava falando, é válido hoje, 2.000 anos depois. Eles não conhecem o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é desconhecido dos batistas, dos presbiterianos, do metodistas, dos católicos, do testemunho de Jeová, dos mórmons, dos espíritas. Porque eles não. Aquilo que o apóstolo Paulo disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. O Deus que eu sirvo, que eu prego, é esse Deus desconhecido. E aqui a palavra de Deus está falando através do apóstolo Paulo de novo. Mas quando não conhecieis a Deus, servis aos que por natureza não são de Deus. É o que está o pessoal no sistema religioso servindo aos que não são de Deus. O Deus verdadeiro é desconhecido deles. O Deus verdadeiro, Jesus Cristo, é desconhecido desses que estão servindo a outros deuses. Aí ele volta, o apóstolo Paulo gosta que ele repete, ele faz como eu faço algumas vezes e vai repetindo. Aí ele volta de novo o assunto aqui, ó, o versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, agora você conhece Deus e Deus te conhece, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, ao quais de novo quereis servir? Olha o que ele está falando para a Igreja Universal hoje. Para o Silas Malafaia lá com a arca, voltando aos rudimentos antigos da lei. Olha o que ele diz aqui. Mas agora, conhecendo a Deus, Jesus veio, morreu, pregou, os discípulos, apóstolos, e antes, conhecidos por Deus também. Como vocês conhecem a Deus e Deus conhece vocês, e vocês estão tornando outra vez esses rudimentos fracos, esses sem argumentos, essas pregações, esses livros, essas religiões sem argumentos, rudimentos fracos e pobres, ao quais de novo quereis servir. Meu Deus, está todo mundo lá contente com a arca de Satanás, porque ela agora não é mais arca do Senhor. Deus disse, nunca mais chamarás a arca do Senhor. E Deus consentiu a Moisés que fizesse só uma cópia. Ele não falou assim, ó, faça 12 cópias, uma para cada tribo de Jacó. Ele só consentiu uma cópia e ficava lá no tabernáculo, e só uma vez por ano o sacerdote podia ver a arca. Agora estão voltando a isso. O bispo Macedo deixou a barba crescer, aquele ridículo, para parecer agora eu sou um sacerdote. Agora eu vou estar diante da arca, vocês querem pedir alguma coisa, pede comigo que eu falo com Satanás e resolvo todos os problemas de vocês. Que ridículo, irmão. É isso que o apóstolo Paulo está falando, isso que é Bíblia, por isso que eles não pregam Bíblia. Mas agora, vocês conhecendo a Deus, Deus conhecendo a vocês, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, voltar à escravidão, ao passado, ao antigo pacto? Isso que o apóstolo Paulo está perguntando. O pessoal da Assembleia de Deus, da Igreja Universal, do Valdomiro Santiago, esse povo todo. Ou então não conheceram, ou então estão traindo a Jesus Cristo. Que interessante esse livro. Então ele diz, guardais dias e meses e tempos e anos. Irmão, a palavra de Deus diz sobre tudo que deve guardar. Guarda a tua mente, o teu coração, para o Senhor trabalhar na sua mente, no seu coração. Não deixa falso profeta trabalhar sua mente, o seu coração, gente. Não deixa. Guarda a tua mente, o teu coração. Dias, meses, tempos e anos. 11. Receio de vós que não haja... Aí, ó, pulou de novo aqui, ó. Troço aqui, incrível. Aí já foi lá para cima. Vamos voltar aqui no capítulo 3. No 4. Aqui, vamos ver aqui. 10, 11. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco.
apóstolo Paulo dizendo, quanto trabalho em vão, como Jesus morreu em vão, como os discípulos pregaram em vão, como eu falei, como eu ensinei, tudo em vão. Porque vocês preferem um erro, preferem a escravidão. O Espírito Santo está aqui 24 horas com vocês, vocês não querem. Vocês querem lá falar com o Bispo Macedo para ele falar uma vez quando com Satanás para dizer que o Espírito Santo desceu. Que retrocesso, irmão. Não conhece o Deus verdadeiro. Então nós seguimos o Deus desconhecido. Vamos ver aqui o versículo 12. Irmãos, eu rogo, eu imploro, que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza na carne. Eu mesmo em fraqueza da carne, eu anunciei a vocês o Evangelho. E ele diz agora, e não rejeitaste, nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus mesmo, né? Que ele era um imitador de Cristo, qual é logo a vossa bem-aventurança. Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os vossos olhos e nos daríamos. Está vendo? Como, quem é que tem coragem de arrancar o olho aqui e dar para o outro? Não é? Porque vos dou testemunho que, se possível for, arrancaria os vossos olhos e nos darias. Agora, fizeste-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Esse texto, esse versículo, eu já falei milhões e milhões de vezes. Vou me tornar seu inimigo, porque eu vos conto a verdade? Seu inimigo, os amigos são aqueles que te enganam, que te ensinam mentira, que te faz você voltar à escravidão, que faz você juntar dinheiro para dar para eles, para dizer que você está comprando Jesus Cristo, você está comprando a salvação. Esses que são teus amigos. E você fica com raiva de mim porque eu vou lá e falo que o seu sistema religioso é todo satânico, é mentiroso. Você fica com raiva de mim? Por que você não vem conhecer o Deus da Bíblia, o Deus desconhecido? O Deus da Bíblia é o Deus desconhecido. E assim nós encerramos, irmãos. E eu tenho tanta coisa para fazer. Começamos mais cedo. Eu estou aqui na Tijuca, ainda vou para a Barra da Tijuca. E muita coisa, um dia de muita tarefa amanhã. Mas se os irmãos puderem reler, irmão, esse capítulo 4, como Deus quer nos tirar de toda essa escravidão. Não sei se amanhã ou quinta, ou, se a gente vai ter condições, né, de passar esse programa. Capítulo 5, exortação a conservar a liberdade cristã. O capítulo 4, ele falou de conhecer a liberdade. O Evangelho vem nos libertar das coisas do passado. Agora, no capítulo seguinte, ele vai falar, agora vocês têm que viver, preservar e guardar essa liberdade que Jesus deu. Olha como o apóstolo Paulo cuidava da gente, irmão. E ele pedia algum dinheiro para a gente. Ah, eu vou contar umas verdades aqui para vocês, mas vocês têm que me pagar. Eu só vou falar para isso para quem me der o dízimo. Vocês viram o apóstolo Paulo falando alguma coisa disso? O evangelho é de graça receber, de graça dar. Desculpe. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Gálatas 4,16. Gálatas 4,16. Agora falo eu, Pedrosa, para o povo do Brasil, para os maçons, para os católicos, batistas, presbiterianos, metodistas, para os religiosos e falo também para os crentes em Jesus Cristo. Por acaso eu me fiz seu inimigo, vosso inimigo, porque estou dizendo a verdade? É só por isso que você não gosta do Pedrosa?
Porque ele não te pede dízimo, ele não te pede oferta, ele só pede um coração quebrantado para Jesus. Não peço para você votar em mim, não peço para você me adorar. Eu sou teu irmão. Eu te devo o amor de Deus como você deve o seu amor para mim. É isso que nós devemos uns para os outros. E nós temos que amar e viver assim, amando uns aos outros. Não é comprando e negociando uns com os outros, não. Ajudando uns aos outros em amor, sem primeira, sem segunda, sem terceira, sem décima intenção. Só pelo fato de viver e cultivar esse amor. É isso que nós precisamos, tá? Então eu não sei se amanhã eu terei condições e tempo para ir no ar com o programa, se o pastor Aragão também vai poder estar, mas se não estiver, irmão, esteja em oração. Eu depois conto tudo, o que Deus fez por mim, o que Deus fez pela igreja dele, que fez por você, tá? Não fiquem preocupados, eu estou tranquilo, estou descansando no Senhor, tá? E tenho certeza que Ele vai decidir o melhor. E vocês podem ficar tranquilos, irmão. Deus não se agrada dos que recuam. Eu não recuo na obra de Deus. Vocês podem ter certeza. Assim como a igreja de Cristo. Eu posso morrer ou pode me matar. Mas eu não recuo. Eu sou fraco, sou pecador, sou humano. Mas eu tenho a vontade. Romanos 12, 1 e 2, escrito por esse mesmo apóstolo Paulo. Rogo, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente. Esse que é o culto inteligente, é isso que eu estou fazendo. Oferecendo o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está procurando a vontade de Deus? Então oferece sua vida em sacrifício. Deixa eles te xingarem, falarem, te humilharem por causa do nome de Jesus, te agredirem, se for o caso, verbalmente, ou agredirem fisicamente. Deixa. Por amor a Cristo. Deixa. E assim você vai encontrar a boa e perfeita vontade de Deus, e assim você vai fazer o culto racional e você não vai se conformar com este mundo. Então encerro de novo com um convite maravilhoso desse Jesus que o apóstolo Paulo fala, esse Deus desconhecido. Ele diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu sou o Deus desconhecido. Vocês não precisam me comprar. Fui eu que comprei vocês com meu sangue, e não tem ninguém que consiga comprar vocês. Isso é evangelho óbvio, o evangelho claro. É o evangelho transparente de Jesus, tá? Como está correndo essas águas aqui, ele diz: quem beber desta água que eu vos der, nunca mais terá sede. E a salvação de Jesus é uma vez só. Você recebe ela uma vez e nunca mais você terá sede. Que bonito, que simples, que Aleluia. fácil é servir a Jesus, gente. Não tem coisa mais fácil de você fazer. Eu quero ser médico, pode ser difícil. Eu quero ser um motorista, pode ser difícil. Eu quero ser um enfermeiro, pode ser difícil. Eu quero ser um pastor, eu quero ser um missionário. Pode ser algumas coisas difíceis, você vai ter que enfrentar. Agora, você dizer assim, eu quero ser de Jesus, é a coisa mais fácil. Você não tem que pagar nada. Você só abre o peito e diz assim, ó, eu entrego para você, Jesus, o meu coração quebrantado. É só isso que eu tenho e é só isso que o Senhor quer.
Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Acabou. O Evangelho é isso. O Evangelho é isso. Aí quando você conhece o Evangelho, você faz que nem o apóstolo Paulo. Vai pregar, vai brigar por ele, vai morrer por ele. Coisa linda, irmão. No mundo não conheci coisa mais linda, mais objetiva, tão simples e eficaz como o Evangelho. Mas as pessoas querem os ídolos, elas querem subir escada, querem acender vela, querem carregar pedra nas costas, querem criar a religião deles, o modo de salvação deles. Foi Deus que criou Jesus, foi Ele que nos deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, não vendeu, deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Jesus faz o mesmo que o Pai falou para ele. Você vai se dar para o meu povo, você não vai se vender. E o cristão também não se vende e não se compra cristão, porque ele já foi comprado por Jesus e ninguém tem preço melhor. Tá bom? Então, um grande abraço em todos, muito feliz em revê-los e não volte à escravidão, irmão. Só tem um jeito de você se livrar da lei, daquela transgressão, daquelas coisas pesadas passadas. É servindo e obedecendo a Jesus. Como ele simplificou as coisas, os mandamentos todos. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Pronto. Quem ama o próximo, ama a Deus sobre todas as coisas, não mata, não rouba, não prostitui, não mente, não adora ídolos. Não. Pronto. É perfeito, irmão. É muito simples. Até o homem mais ignorante do mundo, se você pregar o evangelho da Bíblia de Jesus Cristo, ele entende e aceita. Agora, o evangelho dos homens aí, esse mesmo apóstolo Paulo disse, se tiver mesmo que venha um anjo pregando outro evangelho que não seja esse, é anátema. Você recusa, não aceita. Ah, o evangelho do cara, do João, do Silas, do Pedro, do Paulo, não. O evangelho de Jesus. Não aceita, não. Tá bom? Então, um grande abraço em todos. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sou muito grato por tê-los como meus amigos, como meus irmãos. E peço que Deus abençoe muito esse Brasil, gente. Nós não fomos campeão do mundo no futebol, ficou em quarto lugar, irmão. Mas vamos lutar para nós perdermos esse campeonato de homicídio. O Brasil é campeão mundial em homicídio. Das 30 cidades mais violentas do mundo, o Brasil é campeão. Tem 11 cidades. O país que tem mais cidades violentas. E olha que eles não consideraram nem Rio de Janeiro e São Paulo violentos. Irmão, o Brasil é campeão em consumo de crack. Nós não queremos esse campeonato nem de futebol, nem consumo de crack, nem de homicídio, nem de roubo, nem de estupro, nem de sacrifício de criança. Nós queremos um Brasil campeão em Jesus Cristo. Nós queremos um Brasil campeão em caráter, um Brasil campeão em amor, um Brasil campeão em dignidade, um Brasil que tenha o povo que respeite uns aos outros, um Brasil que respeite a justiça, um Brasil que tenha fome e sede de justiça e não de espertos, de experts. É isso que nós desejamos. Mas Deus disse, olha, para eu fazer desse Brasil uma grande nação, o seu povo tem que arrepender dos seus pecados. Os gideões têm que quebrar os altares de Baal para que Deus venha e mude a história desse país. Vamos quebrar os altares de Baal. Como é que se quebra isso? Com o amor de Deus, com a verdade. Pregando a verdade, desfazendo as obras de Satanás e não concordando com elas. Porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. E este ex-maçom Paulo escreveu toda a Bíblia. Por isso que os pastores, falsos profetas da maçonaria não pregam o Novo Testamento. Estão todos voltando para o Antigo Testamento e nenhum deles falam
que o apóstolo Paulo é o ex-maçom que pertenceu ao sistema religioso e secreto que matou Jesus, os discípulos e apóstolos. Nós somos a igreja de Cristo, irmão. Então vamos pregar o evangelho na íntegra, na verdade, sem omitir um sinal da palavra de Deus. Porque eles pregam só a parte que interessa a eles. Nós pregamos aqui o evangelho integral e é por amor. Nós não temos nenhum outro motivo para pregar o evangelho aqui que não seja por amor e para desfazer as obras do diabo, porque foi para isso que o Filho do Homem veio. Um grande abraço em todos. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até amanhã ou depois da manhã, vamos ver como Deus vai nos permitir. Fiquem na paz do Senhor. Obrigado pelas orações dos irmãos e continuem em oração, irmão. Em nome de Jesus.